Entrando ao vivo. Vamos lá. Vamos ver quem vai chegando. Comecinho sempre assim, sempre dá um suspense. Vamos ver quem vai chegando aqui ao vivo na página do @ICA-Coaching. Olha. Karine. Oi, Karine! Já, o pessoal já tá chegando. Então, para quem tá chegando, quem eu não conheço, eu sou a Ana Paula Tizen. Eu tô aqui como anfitriã do Instituto de Coaching Avançado, recebendo convidados aqui na roda de conversa que nós estamos propondo com alunos, pessoas que passaram pelo Instituto de Coaching Avançado. Então nós estamos aqui, olha só a pessoa, deixou o telefone sem silenciar. Então vamos lá. É assim, ao vivo é assim mesmo. Eu tô aqui com a Andréia, hoje tá um pouco diferente. O convidado tá aqui mesmo, tá fazendo roda aqui comigo. Estamos numa roda de duas. Roda de comadres. Isso aí, a Andréia é minha comadre, minha amiga, enfim, parceira de trabalho, a gente já fez coisas juntas. E a ideia hoje é, trazendo ela como convidada, ela poder contar um pouquinho dessa trajetória dela, né, junto, a partir do Instituto de Coaching Avançado. Antes disso a gente já se conhecia, então a gente só estreitou ainda mais os laços, né? Eu quero avisar que hoje eu estou aqui com os meus filhos também na outra sala, então possivelmente possa acontecer de alguma interrupção, deles pedindo alguma coisa. Eu orientei para que eles fiquem, deem tudo que eles precisam para estarem bem e tranquilos, mas crianças, né, a gente sempre tem alguma... Pode acontecer algum imprevisto, então só para avisar. Só para provar que é ao vivo mesmo, né? Isso aí. Então, bem-vindos. Quem tá aí, a Ingrid tá chegando, Sandro também. Sejam bem-vindos. Enquanto as pessoas vão chegando, eu quero então começar falando. Hoje eu fiz uns stories para falar um pouquinho dessa conversa e eu falei uma frase que eu li esses dias e que me impactou bastante, né? Que é de viver, ao invés de viver com expectativas, viva com perspectivas. E eu achei isso tão interessante porque é disso que a gente está falando aqui nessa roda de conversa, de olhar as coisas em perspectiva, em perspectivas diferentes. Possivelmente, hoje a Lívia veio me perguntar, ela estava desenhando um mapa, a minha filha se chama Lívia, e ela estava desenhando um mapa e ela veio assim, mãe, onde fica o norte? E aí depende, depende da posição em que tu tá, né? Por exemplo, se o sol nasce no leste, se eu não me engano, o norte é a nossa frente, né? Se eu tô aqui com o leste à minha direita, pra ti aí já é outra posição, enfim. Depende do lugar onde a gente tá, depende de onde a gente tá olhando. Então, seja lá o que está nos acontecendo nesse momento, a gente possivelmente está olhando de um ponto. E quando a gente fala de coaching, de ferramentas de coaching, a gente está trazendo essa possibilidade. E aí eu passo a palavra para minha amiga aqui e convidada, que vai falar hoje para nós de Coaching, um universo de possibilidades. Isso aí. E a gente começa sempre, Andréia, contando um pouquinho. Eu sempre convido o entrevistado, quem a gente está recebendo, para falar um pouquinho assim do seu contexto de vida antes mesmo de fazer a formação, né? Assim, trazer um pouquinho na lembrança agora para as pessoas conhecerem a Andréia lá de 2010, 2011. 2010. Né? Eu não sei se de repente a gente conta primeiro a história que a gente tem, ela como minha coach. Agora conta aí primeiro um pouquinho. Vamos começar então. Tô falando muito aqui, quem tem que falar mais é o convidado. Então vamos lá. Pois é, essa convidada geminiana, tão com tempo, podemos ir até às 5 da manhã, né, Ana? Brincadeirinha. Gente, então, a Ana, eu já conheci ela há mais de 20 anos, né? É um presente na minha vida, ó, minha irmã de alma, a gente tem muitas coisas em comum, inclusive somos comadres, né? Sim. E eu disse pra ela, eu vou fazer essa live, mas vou fazer lá do teu lado, porque é diferente, né? Assim, esse encontro, a gente tem muita intimidade. E é muito legal, muito bacana compartilhar disso, porque eu acredito que a confiança, ela parte desse tipo de intimidade, né? De tu saber quem é aquela pessoa que tá ali. E a Ana me apresentou muitas coisas nessa vida, né? Inclusive a Lívia, filha dela, é minha afilhada. Então é uma grande honra, assim, né? Compartilhar de tudo isso. E dentre as coisas que a Ana me apresentou, então lá em 2010 eu estava num trabalho
que eu não estava assim, né, muito satisfeita com aquele trabalho, e a Ana estava fazendo a formação em coaching, e ela então começou a exercitar, né, a ferramenta do coaching. Ou e seja, a Andréia foi minha cobaia. Eu acho que foi a tua primeira coaching, né? Foi oficial. minha primeira coaching. Foi uma boa coaching, né? Depois tu vai contar essa história. E aí a Ana me convidou para fazer então a primeira sessão, né, de coaching, um acesso, e a gente ali eu já me apaixonei por esse universo do coaching, que é uma metodologia, uma ferramenta que até hoje eu aplico também na minha vida pessoal, e a partir dali eu sempre digo assim que eu era uma pessoa antes disso e outra depois. E por que eu escolhi esse tema, né, um universo de possibilidades? Porque realmente, depois que tu te apropria dessa ferramenta, dessa metodologia, são inúmeras as possibilidades. E a partir disso aconteceram muitas mudanças na minha vida, mas eu acredito que a maior delas e a melhor delas é o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, porque hoje eu tenho os meus próprios recursos. Então, a formação é impagável nesse sentido, né? Agora tu falou, eu me lembrei de uma coisa que a gente estava conversando aqui, trocando um pouco de ideias sobre o que a gente ia compartilhar, e me lembrei que eu lembro, a Andréia tem uma marca, e quem conhece ela que está aqui vai concordar. Essa coisa prática. Ela é muito prática, tudo se resolve, né? Tudo vai acontecer, né? Ela tem uma tranquilidade nesse sentido, uma praticidade de perceber as coisas. E a partir do coaching, a gente estava falando sobre isso, né? Que tem essa coisa, o que já é potencial nosso, o que a gente já tem, assim, como marca, se expande ainda mais, né? Então fala um pouquinho, assim, o que tu percebeu? Então, a partir da formação, assim, o que tu pôde fazer diferente na tua vida? O que mudou? Porque tu já tinha muito dessa coisa, assim, de ir lá e fazer, de realizar. O que tu acha, assim, que... Assim, é uma característica pessoal isso. Mas uma coisa é tu ir fazer sem um mapa. Outra coisa é tu ir fazer direcionado. Isso muda completamente a perspectiva, né? Então, a partir dessa sessão, eu já me apaixonei pela ferramenta, já disse pra Ana, quero estar na próxima turma. Então, ela me apresentou a Daisy, né? Que é a nossa formadora, a nossa mentora, né? Do ICA Coaching, que é onde a gente está aqui, né? E foi um momento muito bonito, assim, porque eu pude descobrir muitas coisas, né, sobre mim que eu não sabia e me vi numa outra perspectiva. Então, já a partir daquela primeira sessão, a primeira coisa que aconteceu é que na outra semana eu já estava num outro lugar. Antes a Ana estava falando, né, do norte, o leste, eu já me coloquei num outro lugar e comecei a exercitar isso. Então, fiz a formação, me botei metas, né? Era pra gente atender, na época da formação, ter um case para levar, né, como atividade principal da formação. Eu quis fazer 10 cases, porque... eu fui um dos 10. Porque é assim, né? Antes eu falei um pouquinho sobre intimidade e confiança. O ICA e a Daisy me trouxeram muito isso na formação, né? De confiar no meu taco, de confiar na entrega da Daisy, de confiar na formação. Então eu quis colocar isso em prática e logo já comecei a atuar. Só que era assim, eu tinha um trabalho nessa época, eu trabalhava, né, como secretária acadêmica e procuradora institucional. Tinha lá secretárias que trabalhavam junto comigo, então eu já exercia um cargo de liderança. Mas eu aplicava essas ferramentas no trabalho, aplicava para mim, aplicava na família e exercitava com alguns amigos, mas nunca levei isso como uma questão profissional. Aí, em 2013, eu entrei numa multinacional de venda direta e o que eu descobri? Que além dessa questão, né, da dinâmica, da praticidade, de ir lá e fazer, eu tinha um recurso a mais. Tanto é que hoje, quando eu promovo alguma formação, quando as pessoas, né, ficam conhecendo o meu trabalho, elas dizem assim, mas alguém que é da venda direta, alguém que né, que trabalha com cosméticos, como que pode alguém, né, que é dessa área da venda também atuar como coach ou como terapeuta? E na realidade, isso veio antes, né? Então, só potencializou o meu negócio de venda direta porque eu tinha esse recurso.
Então eu aplicava aquilo tudo que eu conhecia, então meu negócio foi quântico, porque em 10 meses eu era uma diretora formada e logo na sequência, ainda no outro ano, já conquistei, né, na minha cidade eu fui a primeira pessoa a conquistar um carro cor-de-rosa. E aí já vieram viagens, né, fiz 6 viagens pela Mary Kay, sendo 3 delas internacionais. E aí nas minhas aulas de Mary Kay, quando eu contava essa história, né, da minha formação, que eu tenho secretariado de formação, eu tenho pós-graduação em educação, e o coaching como as minhas formações principais. E inúmeras outras, né, que não cabe agora aqui contar. E aí as pessoas dizem, por isso que deu certo, porque tu é coach. Porque realmente é um diferencial. Então vale muito a pena fazer a formação e se conectar com essas ferramentas, tanto quanto coach, quanto cliente, mas principalmente fazer a formação para que tu tenha os recursos, porque tu consegue aplicar eles. E a Ana, né, teve vários convidados aqui nas lives, mas eu acho que tu não teve ninguém ainda que veio que estava na venda direta, né, Ana? Na venda direta, não. Isso que eu tava falando pra Andréia, né, que eu tô achando super interessante da roda, e é uma coisa que eu até postei, acho que foi no LinkedIn essa semana. Quem disse que uma formação, minha pergunta era, né, quem disse que uma formação em coaching é só para quem quer ser coach profissional? É disso que eu tô falando, assim, a tua participação, eu tava super ansiosa também, não só por ser, né, minha amiga, imagina, comadre, enfim, tudo que a gente tem, né, de relação, mas também porque é um case diferente, e é isso que eu gostaria, eu até conversando com a Daisy sobre essa proposta, era isso que eu queria também falar aqui. É que seja lá a profissão que tu tem, a gente está falando aqui de uma metodologia, de ferramentas para tocar a vida, né? Tocar assim, a sua carreira, seja ela qual for, de um jeito mais dinâmico, com mais clareza, com uma possibilidade de fazer escolhas mais alinhadas com aquilo que tu acredita, com os teus valores, né? Então, assim, tem inúmeras pessoas, por exemplo, na Mary Kay, né, que dão certo, pessoas que não dão certo. Tem pessoas que dão certo que não fizeram formação em coaching? Claro que tem, né? Mas tem pessoas que, como a Andréia, né, que tem aí um estudo nessa área do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, e com certeza isso é uma coisa que contribui. E eu acho que isso também é algo agora interessante que me veio de falar. Aqui não tem uma intenção de convencer ninguém a fazer obrigatoriamente a formação. Tu não faz a formação como o único caminho. Mas transbordar a formação em coaching do ICA, porque tem uma grande diferença nessa formação, já há anos no mercado, né, formando profissionais, no sentido assim, de um caminho possível para que tu possa colher melhores resultados na tua vida. É um caminho possível, tem inúmeros outros, né? Tem outros cursos, a Andréia mesmo fez vários outros cursos, né, de formação de linguística, terapeutas também, base de axis também já fez. Tem inúmeras opções, né? Não existe um caminho único. Mas aqui eu senti assim, muita vontade e uma intenção bem genuína de transbordar, né, esses inúmeros casos que eu conheço de pessoas que, a partir do coaching, assim como eu, 10 anos atrás, começaram a trilhar esse caminho de autoconhecimento. Então, isso é uma coisa que, de repente, até tu podia me contar, assim, porque tu fez um pouco de coaching comigo, muito pouco, né, 1 ou 2 sessões, acho que foi, na época. E daí, na formação, a gente passa pelo processo, né? Enquanto que a gente vai aprendendo as ferramentas, a gente vai passando pelo processo. Foi pra ti assim também? Tu te entregou na formação? Sim. Porque tem isso, tem gente que vai pra formação e não se entrega. Tipo, fica lá fazendo de conta que tá fazendo a ferramenta pra si, mas não se abre. Acontece também. Mas não, vou te dizer que se tu te entrega e passa pelo processo na formação, aí sim. Sim, né? Na realidade tudo na vida, né, Ana? Porque assim, a gente, quando vai para uma formação dessas, de autoconhecimento e autodesenvolvimento, qual é a ideia, né? Eu não fui fazer essa formação com a intenção de me tornar uma profissional de coaching, não era essa a minha intenção inicial. Eu fui justamente pela questão do autoconhecimento, porque eu me apaixonei pela ferramenta. Então, eu pensei, não, agora eu preciso descobrir o que é isso, porque fez uma mágica comigo. E eu tô vendo aqui que tem pessoas aqui ao vivo também, né, que já passaram por algumas ferramentas comigo. É mágico, a gente não acredita o universo de coisas maravilhosas que tem dentro de cada um de nós.
Então, ir pra formação. Essa que é a mágica, né? Tem gente que vem de uma mágica que é outra mágica. Mas a mágica que tu tá falando é essa da gente se descobrir, né? Descobrir potenciais novos, né? Porque todos nós temos muitos recursos. E muitas vezes a gente não consegue sozinho ir lá. É como eu disse, né? Tu tá solto no mundo sem um mapa. E o coaching te traz isso. Ele te traz um direcionamento e ele te ajuda a achar em ti esses recursos todos que tu tem, e aí tu coloca isso, né, a serviço. Então, muitas coisas eu descobri nessa formação a meu respeito. Antes a Ana falou de crenças e valores. Quando eu entrei lá, eu nem sabia o que era isso. E aí te abre um portal de informações que tu sabe, meu Deus, que mundo eu vivia antes, que eu nunca olhei para isso. E eu entendo quando algumas pessoas entram nesse tipo de formação, e eu já tive clientes assim também, né, que parece que tu não consegue avançar muito. Não consegue avançar. Por quê? Porque para entrar nesse tipo de algo, para se desenvolver pessoalmente, entrar nisso do autoconhecimento, tu vai ter que te encarar. Né? Vai ter que te dar uma olhadinha. E daí daqui a pouco tu olha e tu não gosta muito do que tu tá vendo. Daí tu vai ter que fazer um segundo movimento, que é mudar. Se tu quer realmente uma outra perspectiva para tua vida, tu vai ter que fazer alguma mudança. E para algumas pessoas isso é muito difícil. E tá tudo certo. Uma das coisas que eu aprendi a partir da formação do coaching, de acessar todas essas ferramentas, de descobrir qual era a minha hierarquia de valores, o que era isso, no que eu realmente acreditava, que eu nem sabia que existia essa diferença, né? Das crenças limitantes, das crenças que nos alavancam, diferenciar isso, né? Entender isso. E a partir disso, ir para outras leituras também, eu descobri muitos livros a partir da formação de coaching que eu nem sabia que existiam, né? Então, na formação, obviamente, não vem tudo, mas o teu mentor vai te trazer indicações, e aí tu começa a ler e começa a descobrir um novo mundo de possibilidades mesmo. E aí tu faz esse mergulho e aí tu enxerga aquilo que não tá legal e tu tem recurso para fazer diferente. Só que precisa fazer realmente esse mergulho de se olhar, né, Ana? Eu entendo que isso às vezes pode ser difícil, mas uma das coisas que eu aprendi foi isso, a não julgar. A gente começa a entender que as pessoas são diferentes, elas têm um mindset, que era uma coisa que eu não entendia também, né? Cada uma tem o seu mapa de mundo e a partir disso começa a enxergar o seu mundo. Então, às vezes, tu tá ali não necessariamente com o teu cliente, coach, até na família, né? Parece que a resposta tá na cara. E eu sempre fui meio mentorazinha, assim, né? Como eu gosto de falar, e com uma boa geminiana, né? Se aventura em vários assuntos, eu sempre quis, assim, dar as minhas brilhantes ideias, né? E no coaching não é assim. Porque a gente ajuda a pessoa a elaborar a partir dela. E é lindo de ver assim, ó, a pessoa tava indo pra cá. E daí tu começa o trabalho e fazer as melhores perguntas e ela se dá conta de um universo de possibilidades que ela jamais tinha pensado pra ela. Não, e é interessante isso, trazer isso, da gente ter que, né, segurar a onda, assim. Sim, é bem desafiador. Porque muitas vezes o que acontece em processo, eu me dou conta de algo, assim, pá, e a pessoa se dá conta de outro algo que é muito mais interessante. Então, quer dizer, às vezes eu tenho um insight que eu acho, nossa, ela precisa ter esse insight que eu percebi agora dela, mas daqui a pouco ela vem com algo ainda mais transformador para ela, porque de fato estamos falando desta pessoa, né? E isso é uma coisa interessante, porque tu acaba treinando também a tua forma de se comunicar com as pessoas, uma escuta mais ativa, né? A gente começa a silenciar mais quando tá com o outro e começa a dar mais espaço pro outro. Então, é essa parte também da vida, do coaching na vida. A gente começa a dar um espaço, assim, para que as pessoas possam... Não que a gente saia... No começo, sim, eu saía fazendo coaching com todo mundo. Até hoje, muitas vezes, eu preciso me segurar um pouquinho com as minhas perguntas meio capciosas. Às vezes eu faço umas perguntas que a pessoa não está em processo, né? Eu tenho que segurar a minha onda. Isso acontece às vezes comigo, mas muito menos do que no início. Mas o fato é que a gente começa a dar mais espaço para os outros e as relações vão ficando melhores com isso, né? Tu começa a estar mais atento ao que a tua criança, por exemplo, quem é mãe, né? Tu começa a estar mais atento ao que a tua criança está trazendo, o que ela está comunicando. Ah, hoje ela está irritada.
por que ela tá irritada? Ah, ela ainda não tomou banho, ainda tá cansada. A gente começa a ficar mais ligada também nessas leituras, assim, do outro. Então, mas eu queria falar também uma coisa para saber de ti, assim, tu que também vem do universo corporativo antes mesmo de fazer a formação. E a gente estava falando aqui de valores, né? De a gente estar alinhado com o que a gente acredita e tal. E eu sempre nas empresas, né? Quem aqui trabalha em emprego formal, enfim, dentro de alguma empresa, a empresa lá tem sua missão, visão, valores. Muitas empresas fazem planejamento estratégico de 5, 10 anos, né? E se organizam e fazem reuniões, né? Mobilizam equipes, né? Sempre, geralmente, planejamento estratégico envolve um líder de cada equipe para ter plano para o futuro, para chegar num lugar, né? E quando eu conheci o coaching, eu comecei a me dar conta disso. Nossa, eu nunca planejei minha vida, não sei tu, eu nunca... Fora aquele convencional, tipo, eu vou me formar na faculdade, eu vou casar, eu vou ter filho. O básico, o pacote básico. Mas a gente, imagina se a gente fizesse um processo de coaching ou passasse por um curso desses no ensino médio, por exemplo. Ao invés de ir para a faculdade, inclusive tem coaching vocacional, tem alguns profissionais que trabalham mais voltados para essa área. Olha que interessante, a gente se conhece primeiro, percebe o que é mais valor para si, né? Imagina? Porque a gente fica ouvindo essas frases soltas, né? Assim, ó, que cada um tem seu brilho, todo mundo tem sua luz, né? Que nós somos únicos. Cara, a gente fica ouvindo isso, mas daqui a pouco a gente é tão engolido, né, Ana, que tu pensa assim, mas parece que eu sou tão igual a todo mundo, né? Será que eu sou tão único assim? Porque essa beleza dessa individualidade, ela é muito pessoal e interna. Então, tu conseguir acessar isso, né, e trazer isso à tona, é um processo muito único de cada um. E é tão bonito a gente acompanhar, né, às vezes o cliente chega assim, um amigo, enfim, a Nevinha, amada. A gente é tão perdido. Eu me emocionei, Neiva, nós estamos arrasando. A nossa criança interior fica feliz, né? Tu tá falando que é único em cada um, né? E trazer isso. E aí a gente tá ali às vezes com um cliente, né, com um amigo e tal, e tu perceber, né, o desabrochar daquela ideia, daquela mudança de caminho, né? Porque essa é a beleza da gente ir evoluindo na vida, ir mudando e trazendo aquilo que só aquela pessoa tem, ninguém mais tem. É aquele toque de pimenta que só a pessoa tem. E nem todo mundo nasceu para fazer todas as coisas, né? Então, descobrir isso junto com as pessoas que te acompanham é um processo muito bonito. E eu acredito nisso, que o coaching faz isso. É a única ferramenta que eu conheço várias outras. Depois, inclusive isso, né? Depois que eu entrei nesse mundo do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, eu fiz essa primeira formação em coaching, depois eu dei segmento, fiz outras, fiz PNL, fiz o curso de terapeutas quântico, fiz outras ferramentas da terapia, porque é assim, ó, quem gosta de trabalhar com gente tem que ter uma caixinha de ferramentas. Sim. Porque a gente acabou de falar aqui que cada um é único, né? E cada um é único na sua necessidade também. Uhum. Então, quanto mais o profissional que trabalha com pessoas, né, tem recursos para ajudá-la, né, para estar na sua missão, porque eu descobri isso também, isso é outra coisa, né? No coaching a gente também trabalha missão e propósito. Uhum. E aí quando eu cheguei nesse exercício eu pensei, meu Deus, mas qual será? Parecia que missão era uma coisa assim tão extraordinária, né? Que será que eu vim com uma missão para esse mundo? E aí tu descobre, tu vai tendo uma ideia, mas claro, né? Não vai ser numa formação, algumas pessoas talvez aconteça mágica, né, Ana? Mas é um processo. É uma construção. E tu vai construindo isso. E aí a gente fica alucinado e quer testar isso com todo mundo, porque aquela coisa positiva que tu ganhou pra ti, se tu é uma pessoa do bem, primeiro passo para saber se tu tá no caminho, tu começa a agradecer. Porque tu te dá conta de como a vida realmente não tem limites para onde tu pode chegar. E o segundo passo para saber se tu tá no caminho é compartilhar, ser generoso. E aí tu recebe toda essa informação que alguém como a Daisy, né, no ICA nos trouxe assim, de uma forma tão generosa,
E aí tu vai guardar pra ti? Não, né? Tu vai querer pulverizar. Então acaba que mesmo no meu trabalho com Mary Kay, hoje eu faço outros tipos de consultoria também, sempre quando eu estou com uma pessoa, hoje eu consigo ter essa consciência, sabe? De não julgar aquela pessoa, de saber que ela tem um mindset, de saber que ela tem uma vivência e que de alguma forma, se eu puder ajudá-la sem dar as minhas ideias brilhantes, mas fazer com que brote dela, empoderar ela verdadeiramente, porque o recurso está nela, só que ela ainda não sabe. Um dos recursos, assim, que agora tu falou isso, eu me lembrei, assim, uma das competências que a gente desenvolve na formação e depois a gente vai refinando com as horas de voo, né, com os atendimentos, enfim, com a convivência, é o estado de presença. Ah, sim. Cara, assim, ó, inclusive eu comecei aqui a live um pouco mais ansiosa, um pouco mais agitada e agora eu já tô me sentindo mais tranquila, até pra agora poder falar, assim, com mais tranquilidade. O estado de presença. Não tem mais nada acontecendo agora. Para nós aqui só tem essa live. Estamos aqui com a Neiva, estamos aqui com eu consigo enxergar bem Simon. A Neiva tem Marinho, enfim, tem outras pessoas aqui, as outras que vão assistir depois da gravação. Nesse momento só tem isso aqui acontecendo. Né? O que é possível quando a gente está presente para aquilo que a gente está vivendo? E isso parece tão óbvio, tão simples, né? Aliás, é simples, mas não necessariamente é fácil. Então, é esse treino de estar no aqui e agora. O que a Andrea está dizendo aqui agora? Por exemplo, isso que eu estou falando, eu não combinei com a Andrea de falar. A gente minimamente... Quase nada a gente combinou. Quase nada. A gente minimamente alinhou, assim, qual é a intenção da roda de conversa. Pensei de tu contar um pouquinho da tua história e tal, mas a gente não colocou tópicos. Vamos falar isso. Não, mas olha só, a gente tá aqui ao vivo, né, numa quarta-feira, dia de jogo, daqui a pouco começam quinta-feira, daqui a pouco começam os fogos aqui, hoje tem Grenal, acontecendo em algum outro lugar, né, que não é aqui agora, mas aqui agora a gente tá aqui conversando, e o que pode surgir? Quem tá aqui presente, quando escuta a gente falando, o que percebe, assim, que... Puxa, o que é interessante disso que a gente está trazendo? A Neiva fez um elogio aqui que a gente está arrasando. O que te faz pensar, Neiva, que a gente está arrasando? O que é que está te empolgando aí? Né? Quem mais aqui tá ao vivo? O que é que está surgindo aí de ideia para si? O que está imaginando, assim, que... Puxa, será que isso que elas estão dizendo será que para mim vai funcionar? Ou... não sei, talvez... Mas no aqui e agora, é poder perceber como aquilo te impacta. Né? E cada pessoa que a gente encontra, cada momento do nosso dia, seja o cara que bate aqui na frente, volte e meia, eu moro numa rua bastante movimentada, talvez até passe aqui um pouquinho o barulho dos carros para vocês. Tô na sala da frente. Às vezes é um cara pessoas pedir... vender alguma coisa, pedir uma comida, pedir para cortar uma grama, é bem comum acontecer. Como que eu posso estar presente para essa pessoa? Sem apenas, agora não tem tempo. Né? Como que eu, né? Será que 1 minuto do meu tempo aquela pessoa? O que daquilo ali pode surgir? Esses dias passou um aqui na frente e ele começou falando assim, moça, não me xinga, eu tô aqui, ele tava com uma sacolinha cheia de coisa de amendoim para vender, foi bem engraçado assim, porque ele, moça, não me xinga, eu só tô vendendo umas coisas aqui porque eu sustento a minha família com esse amendoim. Cara, quando ele começou assim, não me xinga, eu tava presente para aquele momento. E eu pensei assim, puxa vida, quantos xingamentos ele não tá ouvindo ao longo da caminhada dele, pedindo para vender. Já chegou se desculpando. Já chegou se desculpando. Cara, eu tive que tirar 5 minutos do meu tempo pra ir lá na frente, comprar uma rapadura e ouvir ele. Cara, por que tu acha que eu vou te xingar? Ele, não, é porque as pessoas... Né, como se fosse... Tá, eu dei 4 minutos, nem foi 5. 4 minutos do meu tempo para aquela relação que aconteceu ali. Ele saiu super bem, eu saí assim, surpreendida comigo. Nossa, eu sou capaz de estar presente com uma pessoa que eu nem conheço. Então, é esse exercício. Não vou dizer que eu sou sempre assim. A gente não é, agora não estamos aqui as rainhas da perfeição falando. As trabalhadas do coaching. Não, né? Nós temos muitos desafios também, assim como as pessoas que estão aqui assistindo, lógico. Mas é essa clareza, é esse exercício que a gente vai se permitindo fazer. Né? E tu que lida com muito mais gente, né? Nessa coisa também da Mary Kay
e pessoas que tu te relaciona na rede, de todos os níveis culturais, como é que é, assim? Enquanto a Ana estava falando, eu estava pensando sobre isso, né? Que, na realidade, estar presente também é um presente, é um exercício, né? Hoje, nessa era digital, é bem desafiador, porque não conheço muitas pessoas que estão aqui, mas as que eu conheço, eu sei que nós não somos da era digital, né? E tem tanto recurso hoje para a gente ficar fora do ar, que às vezes estar em estado de presença é muito desafiador. Mas eu acredito que eu tenho um bom estado de presença. Tanto é que eu também tenho outra marquinha. Porque eu sou uma pessoa que geralmente me lembro das coisas. E, assim, mais do que a média, né? Normal. E aí as pessoas ficam muito preocupadas, né? Porque eu me lembro, em riqueza de detalhes, né? Mas, pra mim, isso é um exercício diário quando a gente tá com as pessoas, porque é um presente. Se a gente pensar, né, dessa forma mais quântica, é um presente. Primeiro, o próprio nome, né? O estar presente, o presente da vida, tu está vivo, tu está no presente, porque a vida só acontece no presente. A partir do momento que tu está ansioso, pensando o que vai acontecer lá na frente, tu já não está aqui no agora, tu está lá na frente. Ou quando tu está pensando naquilo que deu errado, que poderia ter dado certo, aí tu já fica meio deprimido porque tu tá lá atrás, né? Então no teu espaço-tempo tu não tá conectado. E quando tu tá em estado de presença, tu registra. Então, claro que eu faço apontamentos, né? Quando eu faço um encontro mais longo com alguém, eu faço anotações. Mas geralmente eu me lembro, porque eu estava lá. Então, quando alguém me cobra, mas como que tu lembra? Daí eu sempre digo, é porque eu estava lá, então eu me lembro. Vocês não percebem aí, mas hoje meu banho foi mais demorado, eu coloquei mais perfume que o normal, porque a gente ia ter esse encontro. E eu acredito que os encontros têm essa natureza do presente, né, Ana? De tu tá ali. E às vezes, assim, os coaches, já que a temática é essa, né, coaching, quando a gente inicia nessa carreira, e eu vou dar 2 sugestões aqui, né, para quem já está em formação, para quem não está. Façam uma formação em coaching, uma boa formação, e também, se for possível, se tornem líderes Mary Kay, porque são 2 escolas que nos ensinam muito. E quando a gente faz essa formação em coaching, né, qual é a premissa básica do coaching, né? É fazer aquela pergunta que vai tocar lá, né, no interior do teu coach e vai trazer para ele a clareza, né, do que ele precisa se dar conta ou mudar, enfim. E aí a gente fica no início assim, né? Qual é a pergunta? Aí a gente pesquisa, vem nos manuais, a gente decora aquelas perguntas, né? Como tudo que a gente está aprendendo no início é um pouco mecânico e aí a gente fica ali ansioso pela pergunta. Mas a pergunta vem quando a gente está em estado de presença. Só de olhar para a pessoa, eu já me encontrei com pessoas que apenas de ficar na frente da pessoa, sabe aquela piada da coruja? A pessoa quase diz muito obrigada, mas eu nem falei nada ainda, né? Porque a mágica acontece, né? E antes a Ana tava falando, cheguei um pouquinho antes, a gente fez ali as combinações, qual seria a nossa linha, né, aqui. E eu acho que eu não faço muitas lives, vocês fazem, sabem, às vezes eu lá no Facebook faço algum treinamento gravado, mas raríssimas vezes, assim, não é o meu forte, né? Preciso melhorar nisso, já que estamos na era digital, né? Eu acho que um dos terrores, assim, de fazer um online, um ao vivo, é porque pode acontecer da falta, né? Da falta daquela ideia, da falta daquela pergunta. De cair conexão. E aí a gente vai ficar num espaço ali que não vai existir, né? Num espaço-tempo que fica em branco. Mas isso a gente pode aplicar para a nossa vida, né? Claro, aqui isso não deveria acontecer, mas a nossa vida real, né? Qual o problema, né, de estar perto de um filho, ou do marido, ou de um amigo e tal, e silenciar também um pouco. De dar esse espaço, sabe? Para que venha. Sabe que esse é um grande desafio para mim, porque eu sou muito tagarela, então o coaching me ajudou nisso também, que a Ana falou antes, né? Nessa escuta mais ativa, nesse estado de presença, de uma verdadeira conexão com aquela pessoa que está ali. Tem uns comentários aqui, a Ângela colocou: o melhor presente que você pode dar a alguém é a qualidade da tua presença. A Ângela, minha parceirona lá do English Experience, está aqui
Obrigada, Ângela, pela força. A Neivinha, olha, eu super íntima da Neiva. A Neiva é uma paixão mesmo. Participando, bem amada. Cada vez mais precisamos nos desenvolver. E ela também falou antes. Vocês estão trazendo para as pessoas as diversas possibilidades através do desenvolvimento que está dentro de nós mesmos. Isso aí, Neiva, falou tudo. Tá tudo aí dentro de ti. E é isso, é a gente ir se exercitando, a gente ir se permitindo. Semana passada, eu tenho feito lives, né? Então, vocês têm amigos meus mais próximos. Aí, ela vem a Ana das lives. Porque eu faço live aqui pelo ICA, né? Essa roda de conversa toda semana. Eu faço, agora eu tô começando as lives lá pelo projeto do Amor que se Realiza, com as minhas colegas lá, fiz domingo uma live. Então, aí tem uma amiga minha que diz, a moça das lives. E daí eu tô podendo encarar esse meu bicho, assim, que é falar para as câmeras, né? Que cada vez fica um bicho menos, assim, cada vez é menos perigoso esse bicho, digamos assim. Era uma onça braba, hoje já me parece que é não sei, talvez um pássaro, assim, que às vezes eu tenho um pouco de receio com os pássaros, né? Talvez seja um pássaro, porque a qualquer momento, né? Tipo, semana passada... Não sei, acho que não estava online. Semana passada essa conexão caiu umas 4 vezes, até que eu tive que, para honrar que a live acontecesse, pedir para a Daisy, que é a nossa diretora aqui do Instituto Coaching, entrasse ao vivo e continuasse recebendo o convidado. E foi tão interessante de perceber que eu não fiquei nervosa. Eu fiquei um pouco irritada, assim, lá dentro eu me senti um pouco irritada com aquela situação. Mas assim, eu fui me divertindo, né? Tá, voltamos, etc. Conseguimos, daqui a pouco caía de novo. E aí eu só desisti porque eu fiquei me colocando no lugar de vocês aí do outro lado, com eu voltando e retomando, eu acho que ia ficar muito chato. E o objetivo era deixar o convidado falar, né? Então eu chamei a Daisy e resolvi. Então é isso, sabe? A gente se permitir e tá tudo bem, né? Passou aquilo, ficou o aprendizado de tipo, nossa, numa situação assim, inesperada, eu já não me desespero mais. Né? Então tem isso, às vezes a gente começa a reduzir a reatividade para as coisas. Não sei se faz sentido isso para ti, assim, que eu tô trazendo. Essa coisa da gente, esse exercício que a gente vai fazendo de se conhecer e de estar em relação com o outro, de estar mais presente, a gente vai refinando esse nosso jeito de lidar com as coisas, nosso jeito de lidar com as pessoas, né? Então, não sei, assim, como é que tu percebe, porque é uma vida puxada, né? Vamos combinar, né? Filhos, trabalho, a família, né? Sem ser os de casa, né? Que a gente tem que dar atenção, os amigos, as coisas que vão nos acontecendo, as questões para resolver. É tanta coisa, né? Que a gente tem que dar conta. Tem mais gente falando aqui. Deixa eu ver. Agora eu desandei a falar aqui um monte. E aí, ó, mas precisa sair da zona de conforto. Isso, né? Precisa sair da zona de conforto. Eu tô falando muito, André. Eu acho que antes da gente encerrar, eu acho que tu podia falar um pouquinho assim do porquê que tu acredita que, por que tu recomenda a formação, né? Pra gente fechar. E dizer que tem uma formação acontecendo agora no finalzinho de março. É só me chamar aqui no direct, eu ou a Daisy, alguém do ICA vai responder com todos os detalhes. Pode me chamar também lá no meu Instagram. Dá tempo ainda de se inscrever, ainda tem vagas, então fica aí o convite. Mas acho que tu pode pegar a palavra de volta. A Neiva falou agora de sair da zona de conforto, né? Na realidade, hoje eu estava pensando um pouco sobre isso, que eu sou bem tagarela, né? E gosto de me comunicar e conversar e tal. E quando a gente entra nesse mundo do autoconhecimento e autodesenvolvimento, é um caminho quase que sem volta. Que a onça virou gatinho. A Neiva falou. Eu ia dizer gatinho, mas eu pensei, não vou dar minhas ideias. Não é um gatinho muito bem, não é um gatinho arisco, tá, Neiva? É um gatinho arisco. E a gente, então, vai indo por esse caminho e quem gosta dessa área, né, acaba cada vez descobrindo mais coisas e esse mundo é infinito, né? É de infinitas possibilidades, então a gente começa a se conectar. Claro que chega em alguns momentos em que a gente precisa parar, né, e olhar para as coisas para não se sentir também, retomar o mapa.
Então agora, provavelmente eu vou fazer também a reciclagem, né? Vou retomar lá com a Daisy para me atualizar de novo, né? Minha formação já tem 10 anos e, claro, eu consegui fazendo outras, mas quero retomar para eu também ficar mais atualizada. Porque como o meu compromisso na área do desenvolvimento é com as pessoas, quando eu estou com as pessoas eu também quero, né, estar presente, entregando qualidade na minha presença. E eu acredito sim que nesse tipo de formação a gente consegue sempre ter um recurso para se melhorar. Inclusive para uma nova atividade profissional, para quem quer, para agregar. Hoje eu atuo também como coach e fiz várias formações depois dessa que eu nem sabia que existiam, né? E só soube por conta da minha primeira formação. Então foi uma grande oportunidade que eu tive na vida. E às vezes eu penso, nossa, por que eu não descobri isso quando eu tinha 18 anos, né? Mas agora eu tenho 2 filhos, eu tenho essas ferramentas, posso mostrar para eles, né? E certamente eles já serão minha versão melhorada e mais evoluída. Então, o que fica para mim, assim, é essa evolução pessoal, que ela não é um passe de mágica, ela é um processo que a gente vai conhecendo, se permitindo, crescendo com ela. E também se espelhando no outro, né? Porque quando a gente está em sessão de coaching, atendimento, a gente tende a fazer às vezes até uma projeção daquilo que o cliente está trazendo, que muitas vezes é uma situação até parecida com o que tu está vivendo, mas não é, porque cada um tem a sua história, o seu tempo de evolução, o seu tempo de entendimento. E eu vinha pensando hoje, né, quem eram as pessoas que iam se conectar aqui. Porque eu percebo assim, né, depois de ter entrado no mundo do autodesenvolvimento e autoconhecimento, a gente investe muito em formação, investe em cursos online, cursos presenciais, grupos de amigos que falam sobre os mesmos assuntos, a gente lê muitos livros. Oi, Mara, olha aí, mais uma amiga de formação de terapia. A gente acaba investindo muito do nosso tempo, da nossa energia, do nosso dinheiro nas formações, né? Eu ouso dizer aí que quem por baixo está nesse ramo não investiu menos de 100 mil reais, porque as formações, né, elas têm muito valor agregado. E aí as pessoas nem sempre têm uma consciência para se conectar com isso. Mas tá tudo certo, porque a gente sabe que não é uma questão de julgamento e nem de... é uma questão de conexão mesmo, porque às vezes a gente não consegue nem acompanhar aquilo que está sendo trazido. Então, eu gostaria muito assim que a maioria das pessoas tivessem acesso a esse tipo de ferramenta, seja fazendo formação ou se colocando no papel de coach, para sim sair dessa zona de conforto, promover, promover essa mudança, sabe, que ela é necessária, e sair do lugar de espectador e de ouvir histórias, porque a gente gosta muito de ouvir histórias. Eu estou aqui contando várias histórias, pedaços de histórias, e aí vocês de alguma forma se conectaram com isso e têm interesse por essas histórias, mas se a gente não for para a ação, que é uma das minhas características, né, nada vai acontecer, vai ficar uma história para te contar, e as pessoas adoram ouvir histórias, e a gente sempre tem bons papos, e amanhã vocês vão dizer, eu vi aquelas duas lá falando e tal, olha como foi legal. E o que isso mudou na tua vida, né? Tem que ter um agente de mudança. Todos nós que estamos aqui conectados, quem vai ver essa live, amanhã tem que acordar um pouco diferente, senão não faz sentido. E aí não adianta nada tu te desenvolver, ler um monte de livro e te conectar e te propor a fazer uma live numa noite de Grenal, porque eu nem em futebol não moro, né? Mas já peguei uma mega do engarrafamento em razão disso. E muitos dos meus amigos disseram, hoje não vou assistir, porque hoje tem Grenal, né? Então tudo certo, né? Cada um no seu momento. Que eu espero que eles assistam depois gravado, né? Porque é o momento de cada um e tá tudo certo, tudo respeitado. Mas de a gente se colocar mesmo nesse lugar, sabe? Como lá no início a Ana falou, né? Agora conectando com a Lívia, de pra que lado é o norte, né? Depende do lugar que tu te coloca. Né? Se tu te coloca... a gente se coloca nos lugares. E eu já me coloquei em muitos lugares que eu não gostei. E eu mesma me coloquei em lugares que eu gostei muito. E eu sei a trajetória que eu fiz para estar nesses lugares. E não é que a gente não recai, às vezes, nesses lugares que a gente não gosta muito. Mas
quando é assim, a gente tem esse recurso, né? Para tudo, cadê meu mapa? E agora eu vou me reorganizar para voltar para o lugar que, neste momento, é o lugar que eu acredito que é o melhor lugar para mim. Se vai ser o certo, não sabemos, né? Mas isso daí é pro futuro. Mas a gente tá falando agora da consciência do momento presente. Exatamente. Tô nesse lugar, como é que eu tô me sentindo nesse lugar? Tô bem nesse lugar? Se eu não tô, então o que eu vou fazer para sair desse lugar? Preciso do movimento. E para movimentar, o que precisa? Energia. E aí nós também, no cérebro muito inteligente, o que ele faz? Não vai gastar essa energia, né? Economiza essa energia para te continuar nesse lugar. Ele, na verdade, né, quer nos proteger. E aí a gente fica parado no mesmo lugar. Nem sempre é por medo ou por falta de opção alternativa. Muitas vezes é um piloto automático mesmo te protegendo, te preservar. Sempre a intenção é positiva. Porque a mudança, para onde for, ela é sempre no desconhecido, né? E aí, semana retrasada, alguém me disse assim: não precisa ter medo, fica tranquila, porque tu só vai encontrar a ti mesma. Daí eu pensei: ai, que medo. Quem é essa? Quem me habita? Mas é pra isso que a gente faz o exercício, né? Isso do norte, né? Agora eu fico divagando, porque assim, as crianças, elas estão aí também nos sinalizando muito. Nossos pequenos mestres. Nossos pequenos mestres. O Tomás tem uma que eu nunca me esqueço, já Esse falo do Tomás. Mas isso do norte, eu conversando com a Deise, antes das rodas de conversa, a gente tomou um café juntas e conversamos sobre várias coisas, nos atualizamos. E eu disse pra ela: ai, Deise, depois de todo esse tempo, sabe o que eu me dei conta, assim, que o meu norte aí, falando do norte, é eu mesma. Então, assim, eu tenho muito ainda, mesmo já há algum tempo nessa caminhada de se conhecer, eu sei que eu tenho muito para descobrir de mim. Mas é tão legal ir se aproximando, sabe? Cada vez mais. Eu acho que eu vou morrer, possivelmente vou desencarnar desse mundo aqui. Eu não vou ter chegado ainda tão, assim, próximo quanto eu gostaria. Mas olhar para trás e ver que eu tô mais perto do que essencialmente faz sentido para mim, é uma libertação, uma sensação boa, mesmo que às vezes doa um pouquinho. Tem coisas que eu descubro a meu respeito que não são tão bonitinhas e legaisinhas, mas é me dando conta disso que eu vou conseguir poder fazer mudança e fazer diferente. Então esse é o ponto-chave, né, de tudo isso. E a do Tomás, conta pra gente finalizar do Tomás, do sei lá. Eu não lembro exatamente a pergunta que eu fiz pra ele. Era sobre alguma coisa e ele não sabia. Era uma coisa que daí, ele não sabia. Daí ele falou assim... Ele não sabia a resposta. Aí ele falou: sei lá. E pra ele, sei lá é que eu não sei aqui agora, mas eu sei lá num outro lugar. Que ele ainda não sabia, mas ele sabia que lá em algum lugar tinha essa resposta. E essa resposta é dentro dele mesmo, né? Então ele é um grande sábio que me ensina todos os dias. Eu acho que uma das missões dos filhos também, né, é espelhar pra gente, porque os filhos nada mais são do que espelho da casa em que eles estão vivendo. Então, quando um filho está muito agitado, desconectado, irritado, ou enfim, está muito feliz também, né, tá muito bem, mas geralmente a gente se pega quando eles estão na sombrinha, né? E aí a gente pensa: essa criança tem tudo, né? Por que está gostando dessa criança que está assim? Porque, na verdade, só estão expressando, né? Estão expressando o que eles estão percebendo do mundo à sua volta, do seu mundo. Então, eles são os nossos melhores espelhos para a gente saber como é que a gente está caminhando aí, né? Dentro da casa, dentro da família. E eu, enfim, né? Sou apaixonada por crianças e acho que eles são grandes mestres para nós. Falando antes, Ana, eu quis brincar, né? Que a gente começou falando em norte. E aí me veio a palavra de nortear, que a gente usa muito, né? Sim. E aí a gente encontra as pessoas desnorteadas e comecei a pensar em todos os derivados dessa palavra, né? E a gente falou muito em mapa também, em mindset. E que bom, né? Que a gente possa encontrar sempre o nosso mapa para a gente achar o nosso norte e seguir a nossa direção. Porque uma coisa é fato, né? A gente trabalha no coaching também a missão e o propósito, mas... a vida, ela só vai fluir, a nossa rodinha da vida fica lá redonda quando a gente enfrentar, né, esses medos que talvez a gente nem conheça e encontrar o nosso propósito nessa vida. Porque todos nós viemos com um propósito único e só a gente consegue fazer desse jeito. E vão se conectar a gente as pessoas que também estão nessa mesma frequência vibracional.
Então isso é uma grande chave, né, pra gente se desenvolver. Falamos bastante, né? Eu posso falar até 5 da manhã. Gente, muito obrigada a todo mundo que tá aqui. Entrou também a Rose Oliveira, a Neiva comentou, faz todo sentido. Mara tá aqui, o Sandro, eu sei que ficou aqui todo o tempo. Muito obrigada a todos vocês, que eu não disse o nome, porque eu não vou mexer aqui para não fazer bagunça aqui no celular agora no finalzinho. Essa live vai ficar gravada, quem chegou agora pro final pode entrar lá. Parabéns, obrigada, Sandro. Então vai ficar gravada essa live aqui na página do ICA, e a Jéssica, que é uma parceira aqui do ICA, tá colocando lá no canal do YouTube também. Todas as lives que aconteceram antes estão disponíveis lá no ICA Coach do YouTube. Tem lá todas as conversas, né, que ela colocou, e tá super legal. A Ângela também tá aqui ainda. Obrigada, Ângela. Ângela, nossa, meu Deus, se eu começar a falar da Ângela aqui, eu vou ficar até amanhã. Convida a Ângela? Ainda vai ter uma nova rodada de conversas, e eu vou trazer a Ângela para vocês conhecerem, que ela é maravilhosa também. Certo? Obrigada, gente, pela audiência, por estarem aqui, por dedicarem o seu momento presente a nós aqui, conversando, falando, se expondo, se treinando, se testando, enfim, tudo isso. Se arriscando, né? No mundo online digital. Certo? Uma boa noite para vocês. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada de coração por todos vocês que entraram, porque a gente sabe, né, hoje, se tem uma coisa que é ouro nessa vida, é o nosso tempo presente. E vocês deixaram de fazer alguma outra coisa para estarem aqui. Então, somos muito gratas, né, por vocês terem nos assistido, e a gente espera que alguma palavra, algum insight que tenha sido dito aqui, que sirva para a vida de vocês, e que amanhã vocês acordem, nós também, né, um pouquinho diferente e mudadas. Isso aí. Um beijo e até o próximo. Beijos, tchau.